Boa noite a todos. Como já confirmaram aí, estão vendo o material que nós vamos utilizar. Primeiro eu quero agradecer, o convite, que é a terceira vez que eu faço alguma exposição aí para vocês de Belo Jardim. A primeira foi há muitos anos, minha menina acho que tinha uns 8 ou 9 anos, eu acho, quando eu fiquei hospedado na casa de Vânia, que é a irmã de Valdete. E depois, em setembro do ano passado, foi do ano retrasado, acho que foi do ano passado, nós fizemos também pelo Google Meet. E aí recebemos o convite por Hélio, e assim, a gente já estava com um tema engatilhado, porque no domingo anterior nós fizemos essa mesma exposição lá em Bom Conselho, na Fraternidade Espírita Emmanuel. E eu vou explicar o porquê desse tema. A Valmíria, que é a presidente lá, nos pediu uma palestra sobre Kardec. Não falta material, gente? Até porque nós estamos agora em um mês de grande profundidade histórica para o Espiritismo, seja considerando o lançamento do Livro dos Espíritos, e para nós brasileiros, nós temos também neste mês, que foi ontem, dia 2 de abril, o aniversário do nascimento do nosso querido Chico Xavier. Então eu gostaria, antes de começar tudo, de ler uma mensagem do livro de Chico Xavier, Fonte de Paz, uma psicografia do Espírito Emmanuel, intitulada Sentir Kardec. Antes de mais nada, eu vou pedir licença para desativar minha câmera, porque aqui fica travando muito quando eu uso a câmera, tá certo, gente? Eu vou deixar só o som ligado, tá? Todos estão me ouvindo perfeitamente bem, não é? Ok, obrigado. Então vamos lá, Sentir Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Essa é uma mensagem do nosso querido Espírito Emmanuel, de grande profundidade para nós. Então, eu trouxe aqui para todos, para a gente voltar para a minha tela da apresentação, o tema Kardec ontem e hoje e sempre. Não é somente porque Valmíria nos convidou a fazer uma palestra com este tema, mas porque aqui e ali nós ouvimos, alguns companheiros também ouvem e veem certos comentários infelizes sobre Kardec. Eu vou dizer só um, que eu acho que todo mundo está sentado e ninguém vai cair da cadeira. O Livro dos Espíritos está ultrapassado. E isso foi dito por um espírita, ou alguém que se afirma espírita. Em pleno estudo do Livro dos Espíritos, a pessoa abriu a boca e disse: o Livro dos Espíritos está ultrapassado. E aqui e ali pipocam conceitos nesse sentido. O Evangelho está ultrapassado, Kardec está ultrapassado, mediunidade, o Livro dos Médios está ultrapassado. E vem um conceito que eu concordo em alguns momentos, que é assim: a gente tem que pensar fora da caixa. Perfeito, a gente não pode ser aquela criatura, aliás, Kardec ensina isso, o Espiritismo ensina isso, que de mente fechada, que não é aberta às novas descobertas. Isso é um fato. E a gente vai ver isso agora daqui a pouco. Mas, quando alguém afirma que, por exemplo, o Livro dos Espíritos está desatualizado, tem que revisar o Livro dos Espíritos. Aí já foge um pouco da normalidade. E aí nós trouxemos alguns excertos de Kardec, da Revista Espírita de Kardec, passando pelos conceitos do magnetismo, espiritismo e sonambulismo, bem pouco, no tempo que a gente tem aqui não dá para tratar de tudo isso, e vamos ponteando alguns comentários, recomendando que se faça uma pesquisa mais profunda, até porque nós não podemos, é um direito que as pessoas têm de emitir suas opiniões. Kardec tinha o hábito, bem interessante,
quando saía uma publicação condenando o espiritismo nas livrarias, Kardec tinha o hábito de, na revista espírita, ele comprava o livro, ele lia o livro e ele colocava na revista lá uma nota dizendo, olha, o livro tal, do autor tal, que propõe-se a condenar, destruir o espiritismo. O livro existe, ou a revista, né, na livraria tal, custa tanto francos. Leiam, comprem, leiam e tirem suas conclusões. Vejam a coragem que Kardec tinha. Porque o normal é fazer o contrário, né? Dizer assim, não gente, não lê esse livro. Não lê esse livro. E Kardec fazia o contrário. Vão lá e leiam. Leiam o que diz contra o espiritismo. Leiam o que batem no espiritismo, o combate que fazem a ele, e tire suas próprias conclusões para não sermos pessoas alienadas de acreditarmos no espiritismo, na doutrina, porque alguém disse para acreditar. E sim porque nós temos a fé raciocinada. Então vamos lá, gente, para eu não me demorar aqui. Kardec, ontem e hoje e sempre. Eu vou começar com a Revista Espírita de 1858, março de 1858, quando ele fala do magnetismo e do espiritismo. Eu peguei excertos, como eu disse, né? O texto lá é grande e a gente saiu pegando alguns, tem muita coisa, mas nós pegamos o que consideramos mais importante. Então Kardec começa lá nessa revista de março dizendo o seguinte: quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se é que se pode usar esta palavra, iria desferir um golpe de morte no magnetismo. Aí ele prossegue: tal erro não tardou a se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências. Os adeptos do espiritismo são todos concordes com o magnetismo. E aí Kardec vem e já coloca na Revista Espírita a ligação entre a ciência do magnetismo, que Kardec era magnetizador, por mais de 35 anos, e o espiritismo. E ele já colocou lá o equívoco que muitos cometeram de achar que uma não tinha nada a ver com a outra. Mais adiante, vem uma, assim, que eu chamo isso de tapa de luva de pelica na nossa cara, que diz assim: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Gente, não é nada mais, nada menos que o senhor Allan Kardec afirmando que a ciência do magnetismo preparou o espiritismo. Vejam a força que tem esse enunciado do senhor Allan Kardec. Não sou eu que estou dizendo, não é Camille Flammarion, não é Gabriel Delany, não é Aksakov, não é nenhum contemporâneo ali de Kardec, não é Leon Denis, é o próprio Allan Kardec. Mais adiante, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, há apenas um passo. Então nós vemos que Kardec coloca a ciência do sonambulismo, o estudo do sonambulismo, dos fenômenos do magnetismo, né, e do êxtase, né, que é ele estuda profundamente isso no Livro dos Médiuns. Tudo isso próximo às manifestações espíritas estão intimamente ligados à diferença de um passo, ou seja, não há diferença praticamente nenhuma. Vemos então, eu posso falar por mim, eu sou espírita desde os 16 anos. Eu nunca vi em centros espíritas que eu frequentei, que eu fui, que eu visitei, ouvindo palestras, se falar disso, e está em Kardec. Se falar da ciência do magnetismo e do espiritismo como ciências unas. Adiante ele diz o seguinte: sua conexão, ou seja, a conexão entre magnetismo e espiritismo é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Eu não sei se tem algum professor aí de física, não espero que não, para não falar besteira. Mas imagine você estar na sua sala de aula e o professor de física lá dando aula, bonito, né? E você quer falar sobre a velocidade da luz. E ele diz: falar de quê, meu filho? Não existe luz. Eu não vou falar de luz porque não cabe na física. Como é que nós, alunos, iríamos pensar? Ou o que nós iríamos pensar desse professor de física que Kardec faz o exemplo? E aí, professor, o senhor está maluco?
Como assim não pode falar de luz se está intimamente ligada com a física? E Kardec faz uma colocação que nós espíritas, ou melhor, alguns espíritas, estão jogando para debaixo do tapete a atualidade desse pensamento de Kardec sobre a ciência do sonambulismo, do magnetismo, do estudo do êxtase, e aí a gente puxa a dupla vista, todos aqueles fenômenos que são estudados lá no livro dos médiuns. Mais adiante, nós vemos Kardec dizer o seguinte: a ele não nos referiremos, pois, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Mas Kardec disse que ia falar acessoriamente, por quê? Porque o propósito ali, naquele momento, era estudar outro assunto, quando ele escreve isso. Mas vejam a colocação de Kardec, no finalzinho. Não passam de uma. As duas ciências, na verdade, não passam de uma. Kardec está colocando bem claro que nós precisamos estudar a ciência do magnetismo junto com o espiritismo e vice-versa. Nem dá mais a um, nem dá mais a outro. Se não na prática, pelo menos na teoria. Porque a teoria tem que preceder a prática no pensamento kardeciano, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos perfeitamente que no centro espírita toda a prática deve advir antes a teoria. Para que a pessoa não seja jogada, por exemplo, numa sala mediúnica ou numa sala de passe magnético sem saber o que está fazendo. Ou sem entender os procedimentos que ali estão ocorrendo e começar a gerar teorias absurdas. Quem quiser se aprofundar nessas teorias, a gente só precisa ver o capítulo do livro dos médiuns dos sistemas. Quantos sistemas inventaram para tentar justificar o fenômeno mediúnico? Adiante, Kardec coloca, no final lá do artigo, ele coloca assim: devíamos aos nossos leitores esta profissão de fé, que terminamos com uma justa homenagem aos homens de convicção que enfrentando, prestem atenção nisso, gente, que enfrentando o ridículo, o sarcasmo e os dissabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária. Que causa é essa? Vamos pensar. Kardec chega aqui com um texto onde ele diz que devia se justificar de uma profissão de fé, fazendo uma justa homenagem a pessoas que enfrentaram ridículo, sarcasmo e dissabores diante de uma causa humanitária, que era justamente a causa do magnetismo. Lá no começo ele diz que os espíritas, ou os iniciantes no espiritismo, acreditavam que o surgimento do espiritismo ia dar aquele golpe de morte no magnetismo. E depois ele descobre que não, que é tudo íntimo, está intimamente ligado. Uma ciência é junta, são irmãs gêmeas, né? São irmãs siamesas, estão ali profundamente ligadas. E que causa humanitária é essa? É a causa do bem do próximo. Porque, gente, nós quando estudamos lá o livro dos Espíritos, me perdoe que minha memória é péssima. E Kardec pergunta aos espíritos se basta ser espírita para já nos dar uma condição futura melhor na vida espiritual. Eu acho que todo mundo aqui sabe que nós vamos ter que condição melhor? A do conhecimento, a do esclarecimento. O espírita desencarnado, ele sabe mais do que um que não é espírita, que não estudou espiritismo. Isso é fato, incontroverso. Mas os espíritos respondem: fazei o bem, é a única garantia. Não há outra. Não, mas eu fui espírita, eu lembro de Os Mensageiros de André Luiz, né? Entre a Terra e o Céu de André Luiz, exemplos de espíritas. Eu lembro de uma que está lá na região do sofrimento e ela gritando desesperada, dizendo: eu fui espírita na Terra, eu conheci Bezerra de Menezes, mas não tinha condição espiritual nem moral para estar junto daqueles espíritos que estavam sendo resgatados, porque conhecimento é uma coisa, a vivência do conhecimento é bem outra. Nesse sentido, alguém que seja humilde de conhecimentos, mas bom de coração, está muito adiante da gente. Vamos lá, gente, que essa parte é um pouco mais longa. Eu cortei um trecho aqui para não ficar muito grande. Então, vamos entrar diretamente nesse Evangelho de João. Por que eu coloquei lá no começo o magnetismo? Eu tenho para mim agora, de sempre nas minhas exposições, fazer esse link, mostrando pinceladas das duas ciências. Porque eu não sei vocês, eu disse lá no início, eu nunca comecei a ouvir falar do magnetismo na obra de Kardec, com o nosso querido Jacomelo, quando eu fui no MIEP, no Movimento de Integração dos Espíritas Paraibanos, que Beto e Valdete têm ido sempre.
Isso lá há muitos anos, acho que nos anos 80. Hoje nós temos um movimento mais pujante, mais forte nesse sentido dos magnetizadores espíritas. Mas há sim uma forma um tanto ou quanto subreptícia de tentar desviar o pensamento do estudo do magnetismo, que está na obra de Kardec. Eu só li Kardec aí para vocês, né? Eu só citei Kardec. Então, se alguém quer questionar, tem que questionar Kardec. Tem que dizer que não é Kardec. E alguém já disse. Pasmem, mas alguém disse. Há alguns 2, 3 anos alguém falou que esse negócio era do tempo de Kardec. Não serve para os dias de hoje. Aí eu pergunto a todos que estão aqui nessa sala virtual. Se é do tempo de Kardec, o Espiritismo é de quando? Do tempo de Kardec. Então não serve para hoje? Por que é que uma coisa serve e outra não? Kardec tem esse argumento nas suas questões. Ele diz o seguinte: uma teoria tem que resolver tudo. Enquanto houver dúvidas, ela não resolveu. É uma teoria que ainda está ali no meio do caminho. Então eu não posso dizer que é porque é do tempo de Kardec. Lá no tempo de Kardec tinha, hoje não tem mais, não serve. Aí eu posso dizer que o Espiritismo é do tempo de Kardec, não? Serviria para hoje ou não? Parece dar uma força a quem diz que o Espiritismo está ultrapassado, que o Livro dos Espíritos está ultrapassado, que Kardec está ultrapassado, que precisa ser revisado. Quando alguém me diz assim, olha, há temas que não são tratados no Livro dos Espíritos, está perfeito, correto, coerente. Porque sequer existia aqueles temas à época de Kardec. A propósito, eu gostaria de citar um livro que é Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo, do espírito Viana de Carvalho. Quem tiver oportunidade, gente, lê esse livro. É no mesmo sistema do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. E tem vários assuntos que são da atualidade, ou seja, da nossa época, né? Depois das teorias de relatividade, enfim, que não eram evidentemente tratados por Kardec. Como é que os espíritos iriam falar para Kardec, por exemplo, sobre teoria quântica? Não existia nem a palavra. Teoria da relatividade, o espírito mencionado não estava nem reencarnado, que era Einstein. Como falar sobre algo que não existia? Porque dentro da lógica de Kardec ele ia questionar. Se você está me falando de algo que não existe, então a gente tem que parar e pensar um pouco. Onde Kardec está ultrapassado? E aí vamos começar vendo João, capítulo 14. Todo mundo conhece isso aqui. Capítulo 14, 15 e versículos 15 a 17 e 26, que fala do Consolador. Acho que todo mundo conhece essa coisa linda, maravilhosa. Que Jesus diz aos seus discípulos: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então aí nós temos duas situações, não é? A primeira, que é um novo Consolador. Jesus não diz assim: eu vou voltar antes da minha grande final, da minha grande volta, vou voltar primeiro um pouquinho antes para ensinar coisas novas. Vou mandar outro Consolador. Quem é que o preside? Espírito de verdade. É só a gente abrir o Livro dos Médiuns, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas mensagens do Espírito de verdade? E ele diz que vai restabelecer, e nos diz Allan Kardec, só se restabelece o que foi alterado. Alguns dizem, alguns irmãos de outras crenças, que esse Consolador veio no dia de Pentecostes, naquele dia que os discípulos estavam reunidos e aquele rumor sobre sua casa, e as pessoas diziam ter visto línguas de fogo sobre suas cabeças, e eles falaram em diversos idiomas e pregaram a palavra de Deus. Mas ali eles pregaram apenas o Evangelho, não ensinaram nada novo. E é como Kardec afirma: eles apenas ensinaram o Evangelho que Jesus tinha deixado. Porque o que viria de novo seria lá na frente, muitos anos, muitos séculos, milênios depois. Porque ele sabia que as pessoas iam alterar seu ensinamento. E aí nós vamos para a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1, Kardec falando do ensino moral de Jesus. Vocês vão lembrar disso aí, quem lê a introdução,
que Kardec diz assim, ó, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Uma, os atos comuns da vida do Cristo, né? Se ele comia, se ele não comia, se ele andava assim ou assado. Os milagres, atribuídos como milagres teológicos. As predições, que estão lá no seu evangelho. E as palavras que foram tomadas pela igreja, né, para fundamento de seus dogmas. E, quinto, o ensino moral. Kardec foi de uma sabedoria tão extraordinária que ele não se preocupou com as 4 primeiras. Ele diz, a preocupação é com o ensino moral, que é de todos os tempos e de todos os lugares, independe de crença. E eu pergunto, o ensino moral do Evangelho de Jesus está ultrapassado? Quando este ensino moral será ultrapassado? É a pergunta que eu faço. Eu vou me atrever a dar uma resposta. E peço que vocês tenham muito assim, amor comigo, se não parecer uma resposta tão boba. Quando é que o Evangelho de Jesus, em seu ensino moral, estará ultrapassado? Se é que eu posso realmente usar esta palavra. Talvez quando a humanidade estiver pondo em prática, em sua integralidade, o ensino moral de Jesus. Aí a gente vai poder dizer, ó, esse livro aqui já não tem mais nada para ensinar a gente. Por que a humanidade? Porque nós já nos amamos uns aos outros como a nós mesmos. Isso vai demorar muito. Isso vai demorar muito porque a evolução humana não dá salto quântico. Nós estamos vendo a história da humanidade. Eu estou ouvindo muita gente falar, não, porque a pandemia vai mudar. Gente, nós tivemos quantas pandemias no mundo? Não muito tempo nós tivemos a gripe espanhola, em pleno final da Primeira Guerra Mundial. O que é que o mundo melhorou em termos de moral? Cientificamente, né, materialmente, foi um salto extraordinário. Mas em termos morais, só as gerações futuras perceberão. Nós não vamos perceber isso agora não. Como disse Rossandro Klinger, eu acho que numa live dele, uma entrevista, melhor dizendo, ele foi bem duro. Quando ele disse, gente, as pessoas quando terminar essa pandemia, que tiver autorizado a sair de suas casas, ninguém vai dar as mãos e cantar Imagine pelo mundo, de mãos dadas, ao redor de praças, não. Porque nós somos ainda profundamente egoístas. Nós temos, por exemplo, a pandemia do aborto, com mais de 20, 30 milhões de abortos. Mas ninguém está preocupado com essa pandemia, deixa para lá, vamos nos preocupar com a outra. É para preocupar? É, e a outra? Então nós somos um mundo com uma baixa vibração. A Terra é linda, maravilhosa. Como diz nosso querido Emmanuel, o único ser que destoa no planeta Terra é justamente o ser humano. Com seu egoísmo virulento, sua sanha destruidora. A gente está em plena pandemia e tem países em guerra. Que eu não sei se o que mata mais naquela guerra é a pandemia, é o Covid ou se é a bala. Então Kardec se preocupa com o ensino moral de Jesus porque não tem desculpas. Eu não posso interpretar o ensino moral de forma restritiva. Não tem jeito de interpretar 2 vezes. O amor a Deus e ao próximo como a si mesmo não tem meio termo, não tem inciso, não tem a linha. Ah, eu estou em dúvida. É simples. Remeto a parábola do bom samaritano e a parábola do final dos tempos. Está em dúvida quem é seu próximo? Está em dúvida o que é o amor ao próximo? Essas 2 parábolas, na minha pobre ponto de vista, no meu pobre ponto de vista, são emblemáticos. Vamos lá, gente? Aí vem Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, colocar isso aqui, que é corolário da mensagem de João. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito da Verdade, como nós citamos, e chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, como é que nós podemos considerar que o Espiritismo está ultrapassado, se ainda precisamos desses ensinamentos, desses esclarecimentos? Nós conhecemos muito do Espiritismo, nós espíritas mesmo, e ainda não somos capazes de fazer o bem que deveríamos fazer? Ainda relutamos aqui e ali? Ainda lutamos contra o nosso, como dizia o apóstolo Paulo, contra o homem velho que habita em nós, que vai de encontro ao homem novo, que ainda é aquele pássaro, né,
que ainda está começando a tentar sair do seu ninho para bater suas próprias asas. Mas o homem velho não, ele é egoísta, ele é complicado, é difícil, cheio de vícios, de problemas, de desculpas. Então, como pode o Espiritismo estar desatualizado? Kardec está fora de época, quando ainda precisamos cumprir a promessa do Cristo, da presença do Evangelho no mundo. Lá na Gênese, pessoal, nós saímos do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos para a Gênese, no caráter da revelação espírita, no item 27. Kardec diz o seguinte, falando de Jesus. Assim ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Não é no Evangelho. O Evangelho tem a resposta para todos os problemas da humanidade. Isso eu afirmo. Não estou falando de religião, mas da religiosidade, da filosofia que está no Evangelho de Jesus. A gente tem a mania de ver o Jesus religioso, vamos ver o Jesus filosófico, o psicoterapeuta, que está ali ensinando todas a solução dos nossos problemas físicos, espirituais e psíquicos. Resta-nos vivenciar aquele Evangelho, malgrado 2000 anos que ele está presente no mundo, e nós continuamos com tudo. A humanidade é tão complicada nessa compreensão do Evangelho de Jesus, que não faz muito tempo nós tínhamos lá na Irlanda, né, gente, aquela disputa, aquela verdadeira guerra entre católicos e protestantes. E eu nem lembro, nem sei aqui qual a motivação daquela, do mesmo Deus, a mesma Bíblia. Com diferença de alguns livros, as pessoas se odiando, se matando. Nós tivemos uma época negra na humanidade, onde as pessoas matavam em nome de Deus. E diziam ainda mais, isso é porque Deus quer. É para matar porque Deus está matando. É para torturar porque Deus está mandando. Então os homens construíram, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles pegaram a árvore do Evangelho e saíram mexendo um galho, mexendo o outro, mexendo uma coisa, mexendo outra, quase secando essa árvore do Evangelho. Emmanuel chega a afirmar que se não fosse a presença de de Francisco de Assis em nosso mundo, seríamos, diz Emmanuel, seria tentado a dizer que as trevas dominaram a Terra naquela época. Dominar por completo, porque a treva estava presente, né, com aquela fase negra da humanidade. Hoje nós temos essa globalização, temos recursos maravilhosos de comunicação entre outros, mas ainda não aprendemos a vivência plena do Evangelho de Jesus. Egoísmo de pessoa a pessoa, de sociedade a sociedade, de povos em povos. Aí no mesmo capítulo da Gênese, no item 55, nós temos outra afirmativa de Kardec. Que aqui isso é um golpe de misericórdia em quem diz que o Espiritismo está ultrapassado, que Kardec está ultrapassado, né? Porque dizer que Kardec está ultrapassado é dizer que o Espiritismo está ultrapassado. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Percebemos a afirmativa do Sr. Allan Kardec. Aqui entra a história da caixinha, né? Kardec está dizendo, pense fora da caixa. Aqui vale o conceito da pensar fora da caixa, né? Kardec não disse assim, olha, está fechadinha a doutrina, acabou aqui, fim, é esse conceito dogmático. E olha que Kardec lá fala um pouquinho na obra, no livro dos Espíritos, sobre o dogma filosófico. Quando ele pergunta sobre o dogma em que se funda o dogma da reencarnação? Kardec não está falando de dogma teológico, mas do dogma com caráter filosófico. Porque o dogma teológico é imposto. O filosófico não, é lucubrado, é discutido, é debatido, às expensas, até a exaustão. Então vejam a afirmativa de Kardec. Não pode deixar de ser essencialmente progressiva. A doutrina espírita é progressiva. Os princípios basilares da doutrina são inamovíveis. Existência de Deus, da alma, individualidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade da existência, lei de causa e efeito.
São princípios inamovíveis. Não precisa ter medo de se preocupar com quem está tentando provar o contrário, não. Que, tentando provar que Deus não existe, os homens vão descobrir que ele existe. Tentando provar que a alma não existe, os homens vão descobrir que ela existe. Porque todo mundo vai voltar um dia para o mundo espiritual. Mais adiante, ele ainda conclui. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado ou que ressalta logicamente da observação. Esse pensamento de Allan Kardec, a gente tem que voltar até 1855, quando o senhor Fortier o procurou, dizendo que havia um novo fenômeno nos salões parisienses, que eram as mesas dançantes ou girantes. E Kardec disse, não, concordou com ele quando ele falou, o Fortier disse que era uma nova descoberta do magnetismo. E Kardec disse, não, lógico, claro, o fenômeno do magnetismo, que pode ser comparado a um fluido elétrico, pode fazer esses fenômenos, né? Mesas girarem, balançarem, baterem. Coisa de um mês depois ele chega novamente a, que não era Kardec, era Rivail, né? Ainda era Rivail. E chega para ele e diz, Rivail, agora o fenômeno é maior. As mesas falam. Respondem, e Kardec, ou Rivail, dentro da sua lógica perfeitamente natural, incrédulo, diz, não. Quando me provarem que as mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir, e que podem ser magnetizadas, aí, fora aí, até aí, isso é conversa, né? A gente diria no nosso linguagem, conversa para boi dormir. Até ele assistir o fenômeno. Por isso que ele coloca esse pensamento. Um princípio absoluto no Espiritismo tem que ser evidentemente demonstrado e ressaltar logicamente da observação. Não é porque um espírito disse, não é porque um médium disse, não é porque o presidente da casa disse, porque o passista disse. Você tem que perguntar, o Espiritismo é altamente questionador. Quem lê o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, vê Kardec fazendo perguntas insistentes aos espíritos e com o devido respeito, mas parece que hoje não disseram que a gente não pode perguntar. É escutar, engolir, acabou, fim. Nós temos o dever, não é direito, é dever de perguntar. Mas também temos o dever das nossas perguntas serem coerentes. Né? A gente também não vai fazer uma pergunta boba, desrespeitosa, para pôr o espírito ou alguém à prova, perguntas capciosas. Perguntar com a ordem, com concatenação, com a lógica de Kardec. Então vejam que ele pede uma situação clara, ressaltar logicamente da observação. Foi o que ele fez. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês vão lembrar disso aí quando ele está lá no livro dos médiuns, na teoria das manifestações, no capítulo das manifestações físicas, e o médium vidente ao lado de Kardec vê um espírito tocando ao piano. E ele vê com os dedos, e Kardec imaginou o quê? Não, ele toca com a força dos dedos. E os espíritos disseram, não, porque ele não tem dedo, Kardec, ele não tem corpo. Kardec achou que, porque o que estava vendo era o espírito apertando as teclas do piano com seus dedos, ora, porque o espírito não sabia como fazer aquilo sem esse procedimento, que na verdade ele estava usando de um automatismo, porque pianista ele usava as mãos. E os espíritos vão explicar, e Kardec chega à conclusão de que a tese dele, a teoria dele, estava totalmente equivocada. Ele não sentou aqui, não, eu estou vendo, então é. Ou eu não estou vendo, não acredito. E tem aquele que diz assim, nem que eu visse eu acreditaria, né? Mais adiante, Kardec coloca uma sentença na Gênese que eu reputo uma das mais fortes e impactantes. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Eu vou dar uma rápida pausa aqui. Kardec disse que, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Então, como é que ele está desatualizado? Eu pergunto a vocês, meus amigos, a ciência oficial, não é a opinião de um cientista, viu? A ciência oficial já assentou como um postulado incontroverso que Deus não existe. Ela já provou por A mais B que Deus não existe. Ou provou por A mais B que Deus existe. Ou que a alma não existe. Ou que não existe vida após a morte. A ciência oficial não chega nem perto de provar ou desprovar alguma coisa. Existem pesquisadores aqui e ali que têm seus pontos de vista, suas opiniões.
Correto? Ou seja, a ciência oficial não tem ainda um conceito firmado sobre esses itens que eu citei. Então, como é que ela tem sobre o Espiritismo? Ou como pode alguém dizer que o Espiritismo está ultrapassado? Quando Kardec diz que, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Nós temos aqui o senhor Allan Kardec demonstrando mais uma vez a sua coragem em dizer que se a ciência chegar hoje ou amanhã e provar que algum ensinamento espírita, provar por A mais B, não por teoria, não por opinião pessoal de um pesquisador, de um cientista ateu, materialista, ou alguém que seja por outro interesse inimigo do Espiritismo, provar por A mais B que um princípio da doutrina está errado, nós devemos riscá-lo da doutrina e seguir o conceito que está na ciência. É preciso ter coragem para afirmar isso, porque os outros religiosos não tiveram essa coragem. Alguns grandes homens da humanidade foram perseguidos, alguns ameaçados da fogueira, porque mostraram com a ciência que o conceito religioso que estava sendo apresentado estava errado. A ciência estava demonstrando outra coisa. E não é à toa que Allan Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo que não há fé inabalável, senão aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Porque se a minha fé é alterada por uma prova científica, como é que ela está? Eu lembro de um colega meu de trabalho, eu sou ex-bancário, né, Beto? A gente que é ex-bancário, Valdete. E lá nos anos 90, a gente terminando de trabalhar no lugar, alguém descobre que você é espírita, né? E já sabe, aí começam as perguntas. E um colega, um dia a gente estava fazendo um serão e quando eu falei, ele perguntou sobre o que é que o espiritismo ensinava, e quando eu falei, ele até, a reencarnação a gente sabe que a turma fica meio assim, mas quando eu falei de mundos habitados, ele tomou um choque. E ele disse estas palavras, que eu nunca esqueci disso. Ele afirmava ser evangélico. Não sei qual igreja. Se um dia provarem que existe vida em outros planetas, eu deixo de acreditar em Deus. E até hoje eu não entendi por quê. E eu perguntei a ele, mas por quê? Se Deus semeou vida em todo o universo, como assim você vai deixar de acreditar? Ele não soube responder. Mas vejam o que ele colocou, que se Deus provasse. Então essa fé é um pouco estranha para mim. Não é? Parece estranho. No Livro dos Espíritos, na conclusão, item 6, Espiritismo sem mitos e segredos, que é outra característica essencialmente progressiva da doutrina e essencialmente atual. Nós não temos segredos reservados a um clubinho ali dos espíritas. Um dia me perguntaram assim, mas a reunião mediúnica de vocês não é secreta? Eu disse, não, a reunião mediúnica não é secreta. Todo mundo sabe dia e hora e onde ela acontece. Ela é sigilosa, é uma diferença muito grande. Aí, em Belo Jardim, eu não sei qual é o dia da reunião de vocês, mas o pessoal sabe. Ela é sigilosa, mas não é secreta. E aí o que é que Kardec coloca? Ele fala do Espiritismo. Ele diz assim, hoje, para ninguém tem segredos. Fala numa linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico. Então vamos ter cuidado para não inventar de trazer o misticismo para... Não é misticismo da mediunidade, não. É o misticismo em geral para o Espiritismo, né? Nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo mundo. Não reclama crença cega. Quer que o homem saiba por que crê, apoiando-se na razão, será sempre mais forte dos que os que se apoiam no nada. Então vejam a colocação aqui que eu destaquei. Nada há de místico, não tem alegorias que sejam, nos levem a falsas interpretações, não quer que você seja uma pessoa de crença cega, e você tem que se apoiar na razão. Que é uma coisa que nós não percebemos muito
em algumas situações. Eu lembro que há muitos anos eu era coordenador do ESD e eu citei, acho que quarta-feira, se não me falha a memória, não tenho certeza, Jackson, mas talvez eu tenha citado isso, que um rapaz chegou no estudo sistematizado. Eu vou dizer exatamente o que aconteceu. Esse rapaz chegou no estudo sistematizado e sentou-se sobre o umbral da porta de entrada. Sob o umbral. Sobre não, é sob. E eu pensei que ele estava passando mal e fui até ele. Disse, pois não, meu irmão, pode entrar. O estudo é aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar. É o estudo sistematizado da doutrina, com pergunta, com debate. Tá. Ele disse, não, eu vou assistir sentado aqui no batente da porta. Eu disse, mas por quê? E aí eu entendi. Ele disse, não, porque meu pai de santo disse que eu não podia misturar as correntes. Aí eu disse, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Aí fui explicar o que era uma coisa, o que era outra. Que não havia problema dele entrar no centro espírita, foi inútil. Ele assistiu o estudo sistematizado todinho sentado na porta do centro. E o pessoal entrando e estranhando. Ele disse, não, gente, pode entrar. Está tudo bem. É que ele não quer entrar para assistir, ele quer assistir sentado ali. E o outro foi também no estudo sistematizado, quando alguém chegou para mim e disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Se eu souber responder. Quem mata alguém esfaqueado deve morrer esfaqueado, não é verdade? Sabem essa pergunta que você faz já respondendo? Né? Você pergunta e já responde, já não dá chance a pessoa de responder. Aí eu disse, não é verdade. Aí mas um espírita me disse isso, não diga nem o nome, que eu não quero passar vergonha. O espiritismo não ensina isso. Ele ouviu, disse ele, não sei se ele mentiu, o que é que foi, isso foi uma falsa interpretação, mas ele disse que ouviu de um espírita e estava repassando essa informação. O que destoa profundamente do que ensina Kardec. Então está lá o palestrante, falou uma bobagem, a gente tem que questionar. A gente tem que estudar Kardec, a gente tem que priorizar o estudo de Kardec. Quando eu falo Kardec, é a obra de Kardec, incluindo a Revista Espírita, que é esquecida por nós. Eu confesso a vocês que eu mesmo nunca li tudo. E raramente ouvi falar no Centro Espírita, a não ser por mera citação. Por isso que eu fiz questão de trazer a Revista Espírita hoje, com o conceito do magnetismo, que está intimamente associado ao nosso querido Espiritismo. Gente, essas são as nossas considerações. Eu peço desculpas, que eu acho que outras pessoas fariam melhor, com mais qualidade, com mais conteúdo, mas isso é o que nós tínhamos a oferecer. Muito obrigado mesmo pela paciência de vocês e peço encarecidamente que nós nos fortaleçamos no estudo profundo, metódico da obra de Kardec. Para que Kardec, como disse Emmanuel, para que nós possamos senti-lo, estudá-lo, anotá-lo, meditá-lo, analisá-lo, comentar, interpretar, cultivar, ensinar e divulgar. Muito obrigado a todos e muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Claro. Só um adendo é que Franklin Freire é um excelente palestrante, viu, gente? Vocês vão gostar muito, ele já esteve em Garanhuns, maravilhoso. Então, gente, vamos fazer a nossa prece final, rogando a Jesus todas as bênçãos do mundo para o nosso planeta, envolvendo vítimas e verdugos. Geralmente nós lembramos das vítimas, esquecemos os verdugos. Mas oremos pelos verdugos, de todos os matizes, de todos os tipos, em todas as épocas, porque, segundo nos ensina o Evangelho de Jesus, os espíritos amigos, os verdugos são os mais necessitados. Talvez na nossa condição humana nós tenhamos um pouco de rechaçamento desse conceito, porque ainda somos profundamente atrasados. Como nos dizem os espíritos amigos, ainda não somos civilizados, somos instruídos. Peçamos a Jesus que abençoe a humanidade, encarnada e desencarnada, porque todos nós estamos no mesmo barco que singra pelo universo, por esta casa paterna de Deus. Todos nós estamos amparados por esse Senhor maravilhoso, que é o bom pastor, que nos prometeu algo maravilhoso, que é que nenhuma das suas ovelhas se perderá. De todas as que foram confiadas a Ele, nenhuma se perderá. Obrigado, Jesus, por esse pontinho de luz que nos permite acender na terra, através desta casa, irmã e amiga, que divulga o Teu Evangelho e a Tua doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare sempre, que assim seja.
A atualidade do pensamento espírita. Eu vou passar para Hélio no zap dele para ele passar para vocês o título direitinho. A atualidade do pensamento espírita. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite a todos.